Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês os contos de Beetle o Bardo. Por isso, fique um pouco e escute. era uma vez um bruxo muito bondoso que usava sua magia com generosidade e sabedoria para beneficiar os vizinhos. Ele preferia não revelar a verdadeira fonte de seu poder e fingia que suas poções, amuletos e antídotos surgiam prontos de um pequeno caldeirão que ele chamava de sua panelinha da sorte. Pessoas de muitos quilômetros ao redor vinham lhe trazer seus problemas, e o bruxo, sempre de bom grado, mexia na panelinha e resolvia tudo. Esse bruxo querido viveu até uma idade avançada e, ao morrer, deixou todos os seus bens para o único filho. Contudo, o rapaz tinha uma natureza bem diferente da do pai. Em sua visão, quem não sabia fazer mágicas não merecia respeito, e ele desaprovava o hábito do pai de ajudar os vizinhos com sua magia. Ao herdar os bens, encontrou escondido no fundo da velha panela um embrulhinho com seu nome. Esperançoso de encontrar ouro, abriu, mas se deparou com uma pantufa grossa e macia, pequena demais para ele e sem um par. Um pedaço do pergaminho ali dentro trazia a mensagem: afetuosamente, meu filho, na esperança de que você jamais precise usá-la. Sentindo-se traído pela suposta caduquice do pai, o filho atirou a pantufa no caldeirão e decidiu usá-lo como lixeira. Naquela noite, uma camponesa bateu à sua porta, buscando ajuda para as verrugas da filha. Irritado, o filho recusou, pensando que não se importava com as preocupações da camponesa, e bateu a porta na cara dela. Logo depois, ele escutou clangores e rumores vindos da cozinha. Ele acendeu sua varinha e, ao abrir a porta, viu espantado que o velho caldeirão do pai tinha ganhado um pé de latão e saltitava no meio da cozinha, fazendo uma barulheira no piso de pedra. Admirado, aproximou-se, mas recuou ao ver que a superfície da panela estava coberta de verrugas. Ele a considerou um objeto nojento e tentou vários feitiços para fazê-la desaparecer, limpá-la ou expulsá-la da casa, mas nenhum funcionou. O caldeirão continuou a segui-lo por toda a casa, subindo com ele para o quarto e alternando batidas a cada degrau. O bruxo não conseguiu dormir por causa da panela verrugosa ao lado da cama. Na manhã seguinte, enquanto tentava tomar seu café da manhã, ouviu uma batida na porta. Uma velha esperava na soleira, explicando que havia perdido seu jumento, sem o qual sua família passaria fome, pois sem ele não poderia levar seus produtos ao mercado para serem vendidos. Novamente irritado, o bruxo, pensando em sua própria fome, bateu a porta na cara da pessoa. Em resposta, o caldeirão começou a fazer mais barulho, misturando os sons de seus saltos com zurros de jumento e gemidos de fome. O bruxo então gritou para a panela que fizesse silêncio, mas nenhum de seus poderes conseguia calá-la. Assim, passou o dia perseguido pela panela que saltitava, zurrava e gemia onde quer que ele fosse. Naquela noite, uma terceira batida soou à porta. Uma jovem mulher soluçava, dizendo que seu filho estava gravemente doente e que seu pai lhe havia recomendado buscar ajuda com o bruxo. Sem paciência, ele fechou a porta na cara dela também. Nesse momento, a panela encheu-se até a borda de água salgada, derramando lágrimas pelo chão enquanto continuava a pular, gemer e zurrar. Mesmo sem mais aldeões aparecendo ao longo da semana, a panela continuava atormentando o bruxo, reproduzindo os males que afligiam os vizinhos. Ela chorava, engasgava, gania, cuspia queijo estragado, leite azedo e até pragas de lesmas vorazes.
O bruxo não conseguia comer ou dormir e a panela recusava-se a deixá-lo em paz. Por fim, exausto e desesperado, o bruxo decidiu pedir que os aldeões trouxessem todos os seus problemas, pois agora estava disposto a curar, recuperar e consolar todos. Ele correu noite adentro com a panela saltitando atrás dele até a aldeia, lançando feitiços e resolvendo os problemas dos moradores. Assim, as verrugas da garotinha desapareceram, a jumenta perdida foi trazida de volta e o bebê doente acordou saudável e curado. Em todas as casas onde havia tristeza e doença, o bruxo fez o possível para remediar a situação, até que sua panela, que estava ao seu lado, sossegou, limpa e reluzente. Então, trêmulo, o bruxo perguntou à panela se estava satisfeita. A panela, finalmente pacífica, arrotou a pantufa que ele havia jogado em seu fundo, permitindo que o bruxo a calçasse em seu pé de latão. Juntos, eles retornaram à casa em silêncio. Desde aquele dia, o bruxo passou a ajudar os aldeões exatamente como o pai, para evitar que a panela voltasse a se rebelar. Com um pouquinho de dificuldade, eu consegui uma cópia dos comentários que Albus Dumbledore fez sobre os contos de Beedle o Bardo, e aqui apresentarei para vocês o comentário que ele fez sobre esta história que acabei de lhes contar, do bruxo e o caldeirão saltitante. E ele escreve: um velho bruxo, generoso, resolve dar uma lição ao filho insensível, apresentando-lhe uma amostra do sofrimento dos muggles locais. Desperta assim a consciência do jovem mago, que concorda em usar sua magia em benefício dos vizinhos não mágicos. À primeira vista, uma fábula simples e comovente. Ao crer nisso, a pessoa se revelaria um pobre inocente. Uma história pró-muggle, retratando um pai que ama os muggles e é superior em magia a um filho que os detesta. É no mínimo surpreendente que qualquer cópia da versão original desse conto tenha sobrevivido às chamas a que frequentemente foi lançada. Beedle estava fora de sintonia com seu tempo ao pregar uma mensagem de amor fraternal aos muggles. No início do século XV, a perseguição de bruxos se intensificava por toda a Europa. Muitos na comunidade mágica achavam com toda razão que se oferecer para lançar um feitiço no porco doente do vizinho muggle equivalia a se oferecer para buscar lenha para sua pira. Que os muggles se arranjem sozinho, brandavam os bruxos ao mesmo tempo em que se afastavam cada vez mais dos seus irmãos não mágicos. Um movimento que culminou no Código Internacional de Sigilo em Magia em 1689, data em que eles entraram por livre e espontânea vontade na clandestinidade. Contudo, sendo as crianças como são, o grotesco caldeirão saltitante cativou sua imaginação. A solução foi eliminar a moral pró-muggle para preservar o caldeirão ferrugento e, já na metade do século XVI, uma nova versão do conto circulava amplamente entre as famílias bruxas. Na história revista, o caldeirão saltitante protege um bruxo inocente dos seus vizinhos armados, afugentando-os de sua cabana, capturando-os e engolindo-os inteiros. No final da história, quando a panela já consumia a maioria dos vizinhos, o bruxo obtém dos poucos aldeões restantes a promessa de que o deixarão praticar sua magia em paz. Em troca, ele instruiu a panela a devolver as vítimas, que são devidamente arrotadas de suas profundezas, ligeiramente estropiadas. Até hoje, algumas crianças bruxas ouvem apenas esta versão revista, contada por seus pais, em geral anti-muggles. E a original, se e quando além, é uma grande surpresa. Conforme sugeri anteriormente, no entanto, o sentimento pró-muggle não foi a única razão pela qual o bruxo e o caldeirão saltitante atraiu indignação.
À medida que a caça aos bruxos se encarniçava, as famílias bruxas começaram a levar vidas duplas, usando feitiços de ocultação para proteger a si mesmos. Por volta do século XVII, qualquer bruxo, homem ou mulher, que confraternizasse com muggles se tornava suspeito e até marginalizado em sua própria comunidade. Entre os muitos insultos lançados contra os pró-muggles, os sujetivos epítetos de chafurdeiro, lambe-bosta e baba-ralé datam desse período. Havia a acusação de praticarem uma magia ineficaz ou inferior. Bruxos influentes da época, como Brutus Malfoy, editor de Feitiçaria Aguerrida, um periódico anti-muggle, perpetuou o estereotipo de que um bruxo amante de muggle era tão mágico quanto um bruxo abortado, que são pessoas que não possuem qualquer magia, mas têm pais bruxos. Em 1675, Brutus escreveu: "Isto podemos afirmar com segurança. Qualquer bruxo que demonstre apreciar a sociedade dos muggles tem uma fraca inteligência e uma magia tão débil e digna de pena que ele só pode se sentir superior quando se cerca de porqueiros muggles. Nada é um sinal mais infalível de magia ineficaz do que a fraqueza para conviver com não mágicos." Esse preconceito foi gradualmente se extinguindo em face da avassaladora evidência de que alguns dos bruxos mais brilhantes do mundo foram, para usar o termo comum, amantes de muggles. A objeção final a O Bruxo e o Caldeirão Saltitante ainda hoje permanece viva em certos setores. Beatrix Bloxham, 1794 a 1910, autora do abominável Os Contos do Chapéu de Sapo, foi, talvez, quem melhor resumiu a questão. A senhora Bloxham acreditava que os contos de Beedle, o bardo, prejudicavam as crianças por sua mórbida preocupação com assuntos horrendos como morte, doença, derramamento de sangue, magia perversa, personagens perniciosos e efusões e erupções corporais dos tipos mais repugnantes. A senhora Bloxham reuniu uma coleção de histórias antigas, inclusive várias de Beedle, e reescreveu-as de acordo com as suas ideias que, em suas palavras, incutiam nas mentes puras dos nossos anjinhos saudáveis pensamentos de felicidade, mantinham o seu doce repouso livre de sonhos maus e protegiam a preciosa flor de sua inocência. Agora lhe apresento a pura e valiosa reescritura de O Bruxo e o Caldeirão Saltitante. E ela escreve: "Então a panelinha dourada dançou de prazer, tim, tirim, tim, batendo seus pezinhos rosados. O Elisinho tinha curado as barriguinhas dodóis de todas as bonequinhas e a panelinha ficou tão feliz que se encheu de docinhos para o Elisinho e suas bonequinhas. Mas não se esqueça de escovar os seus dentinhos", gritou a panelinha, e o Elisinho abraçou e beijou o Caldeirão Saltitante e prometeu sempre ajudar as bonequinhas e jamais voltar a ser ranzinza. O conto da senhora Bloxham provocou a mesma reação em gerações de crianças bruxas. Incontroláveis ânsias de vômito, seguidas por imediatos pedidos para que alguém levasse o livro e os transformasse em pasta. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem outros contos de Beedle para compartilhar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do Clã MacLeod, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos de Beedle devem alcançar outros. Dessa forma você pode ajudar a espalhá-los por todos os cantos do nosso mundo mágico. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho
para que você possa ser notificado sobre os próximos vídeos. E até o próximo vídeo, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.